E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a gente continuar falando sobre as diferenças entre impugnação ao cumprimento de sentença e embargos do executado? Nós estávamos falando no nosso último vídeo exatamente sobre a questão do rol de matérias alegáveis. Nós vimos que pelo artigo 525, parágrafo 1º do CPC, o rol de matérias alegáveis em impugnação ao cumprimento de sentença é taxativo, exatamente porque já houve um processo de conhecimento anterior, onde foi garantido ao executado contraditório e ampla defesa. Então, agora, em execução, as possibilidades de defesa do executado são menores, até para que não haja risco de contradição com o que já ficou decidido lá na fase de conhecimento. Ao passo que nos embargos do executado, como a primeira oportunidade que o executado está tendo para se defender são os embargos à execução, não houve um processo de conhecimento anterior, porque se eu tenho um título executivo extrajudicial, eu dou início à execução diretamente através de um processo de execução autônomo, sem necessitar de um processo de conhecimento anterior, não seria razoável você limitar as possibilidades de defesa do executado. E aí, por isso mesmo, lá o rol é meramente exemplificativo, como fica claro pela leitura do 917 do CPC. E aí, falando dessas matérias alegáveis em impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução, eu gostaria de trazer para vocês uma informação que, inclusive, aqui é a mesma. Vale tanto para a impugnação ao cumprimento de sentença, quanto para os embargos à execução, que diz respeito à alegação do impedimento ou da suspeição do juiz. Vejam, pessoal, se vocês derem uma lidazinha lá no artigo 525, parágrafo 2º do CPC, ele vai dizer que o impedimento e a suspeição do juiz serão alegadas nos termos dos artigos 146 e 148 do CPC. Essa mesma regra você vai encontrar para o título extrajudicial lá no artigo 917, parágrafo 7º. Ele vai dizer que, quanto à alegação de impedimento e suspeição do juiz, a gente aplica os artigos 146 e 148. O que diz os artigos 146 e 148? As hipóteses em que o juiz é impedido, elas estão previstas no artigo 144 do CPC. Quando, por exemplo, o juiz for parte no processo ele mesmo, quando ele for casado ou viver em união estável com uma das partes, ou com advogado de uma das partes, quando ele já tiver atuado naquele processo como perito, como membro do Ministério Público, tiver sido ouvido como testemunha. Essas são hipóteses em que o juiz está impedido de atuar no processo. Nós temos também, no artigo 145 do CPC, as hipóteses de suspeição, né? Quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, por exemplo, ele pode se declarar suspeito, inclusive por motivo de foro íntimo. Fato é que as hipóteses de impedimento e de suspeição, elas dizem respeito à pessoa física do juiz. E quando o juiz é impedido ou suspeito, nós temos a quebra da imparcialidade do julgador. Imparcialidade que é uma regra inafastável, tanto no processo de conhecimento quanto na execução. Então, o juiz impedido ou o juiz suspeito, ele deve se afastar do julgamento da causa, inclusive na execução, seja de título judicial ou extrajudicial. Ele deve, portanto, se declarar impedido ou suspeito de ofício. Mas e se ele não o fizer? Como é que esse impedimento ou esta suspeição serão arguídas pela parte, pelo exequente ou pelo executado? Lá na fase de cumprimento de sentença, execução de título judicial, ou no processo de execução autônomo, que tenha como base um título executivo extrajudicial. Isso que eu queria que vocês observassem. Não é por meio de impugnação ao cumprimento de sentença e nem tampouco de embargos à execução. O impedimento e a suspeição do juiz serão alegadas na execução da mesma forma como são alegadas no processo de conhecimento, por meio de um incidente de arguição de impedimento ou suspeição, previsto lá nos artigos 146 e 148 do Código de Processo Civil. Então, prestem muita atenção, porque se vocês olharem tanto o artigo 525, parágrafo 1º, quanto o 917 do CPC, ou seja, vale tanto para o título judicial quanto para o título extrajudicial, vocês vão observar que, se a matéria for a incompetência relativa ou a incompetência absoluta do juízo, ela deve ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução.
A incompetência, pessoal, seja relativa, né, que tenha como base a competência em razão do território ou o valor da causa, seja a competência absoluta, que tem como critérios competência em razão da matéria, funcional, em razão da pessoa. Esses critérios de competência, se você for alegar a ausência de um desses critérios, né, se você for alegar a incompetência absoluta ou relativa, ela é do juízo. Ela não é do juiz pessoa física, mas do juízo, porque a competência não diz respeito ao juiz pessoa física, mas ao juízo. Ao passo que o impedimento ou a suspeição dizem respeito à pessoa física do juiz. Então, existe uma diferença aqui importante que vocês devem observar, principalmente quanto à forma de alegação. Porque a incompetência absoluta ou relativa do juízo será alegada em fase de cumprimento de sentença, em execução de título judicial, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Está lá no 525, parágrafo 1º. Se for processo de execução baseado em título extrajudicial, a incompetência relativa ou absoluta do juízo será alegada, nos termos do 917 do CPC, por meio de embargos à execução. Então, falou que a incompetência, seja relativa, seja absoluta do juízo, será por meio de impugnação ou embargos à execução, a depender se for título judicial ou extrajudicial, respectivamente. Agora, em se tratando de impedimento ou suspeição do juiz, você não alega em impugnação ao cumprimento de sentença, nem tampouco por meio de embargos à execução. Você vai alegar por meio de arguição de impedimento e suspeição, nos moldes dos artigos 146 e 148 do CPC, certo? Então, observem essa questão quanto às matérias alegáveis aí, né, as matérias de defesa que podem ser apresentadas pelo executado, porque essa é uma questão relevante que deve ser observada, ok? Bom, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre as modalidades de intervenção de terceiros. Se vocês olharem no Código de Processo Civil, lá nos artigos 119 a 138 do CPC, o capítulo que trata das modalidades de intervenção de terceiros, vocês vão observar que nós temos 5 modalidades de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil. Nós temos a assistência, o chamamento ao processo, a denunciação da lide, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Vejam, quais são as modalidades de intervenção de terceiras admitidas aqui? Na execução, tanto na fase de cumprimento de sentença, título judicial, quanto no processo de execução, a modalidade de intervenção de terceiros previstas pelo próprio Código de Processo Civil como cabível na fase de execução, ou no processo de execução, é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se vocês derem uma olhadinha no artigo 133, 134 e seguintes do Código de Processo Civil, 133 ao 137, que trata do procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vocês vão perceber que existe uma previsão expressa para o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tanto na fase de cumprimento de sentença quanto no processo de execução. Aliás, é muitíssimo comum, né, que inicie-se a execução contra a pessoa jurídica, não sendo localizados bens da pessoa jurídica passíveis de penhora, busque-se a desconsideração para atingir o patrimônio dos sócios, seja na execução de título judicial, na fase de cumprimento de sentença, seja na execução de título extrajudicial, no processo de execução, ok? O STJ, ele não vem admitindo a assistência na execução, seja de título judicial ou extrajudicial, já que o artigo 119 do CPC, ele diz que o objetivo da assistência, né, o assistente, que é o terceiro, ele ingressa no processo para auxiliar o assistido, autor ou réu, a obter uma sentença favorável, e que a gente não poderia falar de sentença favorável propriamente dita na execução, porque o objetivo da execução não é a discussão de mérito, mas vocês vão ver que existem doutrinadores que discordam desse posicionamento do STJ. O professor Fred Dier Júnior, por exemplo, ele admite expressamente a assistência tanto no processo de execução de título extrajudicial quanto na fase de cumprimento de sentença, porque, apesar da discussão de mérito não ser tão ampla, né, quanto no processo de conhecimento, ela é mitigada na execução, mas existe, sim, mérito na execução e, portanto, segundo, por exemplo, o professor Fred Dier Júnior, haveria espaço para assistência na execução. Agora, e na impugnação ao cumprimento de sentença? E nos embargos à execução?
Aqui vocês têm que se lembrar da natureza jurídica, que a gente já discutiu. A impugnação ao cumprimento de sentença é uma fase cognitiva, assim como os embargos à execução são uma ação de conhecimento. Então, você admite a assistência e, via de consequência, também o recurso do terceiro prejudicado, tanto na impugnação ao cumprimento de sentença quanto nos embargos à execução. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não faz sentido aqui na impugnação ou nos embargos à execução, porque eles serão propostos, como o próprio artigo 134 do CPC diz, na própria execução ou fase de cumprimento de sentença. Denunciação da lide, chamamento ao processo, também não, porque o objetivo dessas modalidades de intervenção de terceiro é a formação de um título executivo. Título executivo esse que já existe. Se você já iniciou a execução, está inclusive se defendendo dessa execução, seja por meio de impugnação ou embargos à execução. A mesma coisa com relação ao amicus curiae, né? Regra geral, não faz muito sentido você falar na intervenção do amicus curiae, porque ele vai intervir, nos termos do artigo 138 caput do CPC, em causas que possuam relevância social para buscar a formação ou a rediscussão de uma tese jurídica, coisa que dificilmente vai ocorrer nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução. Faz mais sentido a gente falar que na impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, admite-se aí a assistência e, via de consequência, como eu disse, o recurso do terceiro prejudicado, porque o terceiro prejudicado, nos termos do artigo 996 do CPC, é aquele que poderia ter ingressado no processo como litisconsorte ou como assistente, mas não ingressou, está ingressando agora para interpor recurso contra a decisão, desde que ele prove, né, que ele tem interesse jurídico e que ele sofreu prejuízo com aquela decisão judicial, ele vai ter legitimidade e interesse para recorrer, ok? Bom, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho da competência. E aí eu queria mencionar com vocês o artigo 914, parágrafo 2º do CPC. Quem tem competência, né? Qual o juízo competente para processar e julgar a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução? Vejam, essa resposta é muito simples. A impugnação ao cumprimento de sentença, em regra, será julgada pelo juízo perante o qual está se processando a fase de cumprimento de sentença. Então, perante o juízo que vem processando a fase de cumprimento de sentença, a execução, será proposto, né, será interposto a impugnação ao cumprimento de sentença. Mesma coisa no título extrajudicial. Perante o juízo que vem processando o processo de execução do título extrajudicial, perante aquele mesmo juízo, serão propostos por dependência, né, incidentalmente, os embargos à execução. Mas eu queria que vocês observassem o 914, parágrafo 2º. Ele está previsto para os embargos à execução, mas nós podemos utilizar esta regra, por analogia, também à impugnação ao cumprimento de sentença. O que esse dispositivo legal traz para a gente? Ele vai dizer o seguinte, olha, se a matéria objeto dos embargos à execução disser respeito exclusivamente à penhora, avaliação ou alienação de bens que tenha ocorrido por meio de carta precatória, nesse caso, a competência para o julgamento dos embargos à execução e, por analogia, também a impugnação ao cumprimento de sentença, será do juízo deprecado. Do contrário, será do juízo deprecante. Então, vejam, o que a gente tem que entender aqui? Imaginemos que tenha sido encaminhada uma carta precatória para a realização dos atos de penhora, avaliação e alienação do bem. Se esses atos de penhora, avaliação e alienação do bem tiverem sido praticados por meio de carta precatória, nós temos o juízo deprecante, que é o remetente da carta, o juízo da execução, e nós temos o juízo deprecado, que é o juízo perante o qual será realizada a penhora, a avaliação e posterior alienação do bem. Vejam, se a matéria, objeto dos embargos à execução, disser respeito exclusivamente aos atos de penhora, avaliação e alienação do bem, atos estes praticados perante o juízo deprecado, através da carta precatória, a competência para processar e julgar os embargos à execução, e aí, por analogia, a impugnação ao cumprimento de sentença, será do juízo deprecado. Agora, se os embargos à execução versarem sobre qualquer outra matéria, além da penhora, avaliação e alienação do bem, a competência é do juízo deprecante. Então, vejam, a competência será do juízo deprecante
se os embargos à execução e, por analogia, a impugnação ao cumprimento de sentença versar sobre qualquer outra matéria que não a penhora, a avaliação e a alienação do bem, e também será do juízo deprecante se, além da impugnação ou dos embargos à execução, versarem sobre a penhora, a avaliação e a alienação do bem, versarem sobre qualquer outra matéria. Por exemplo, a inexigibilidade da obrigação, uma acumulação indevida de execuções, uma incompetência absoluta ou relativa do juízo. Se versar sobre qualquer outra matéria, só sobre essa matéria ou sobre essa matéria, e também penhora a avaliação e a alienação do bem, a competência do juízo deprecante. Só será do juízo deprecado se a impugnação ou os embargos à execução versarem exclusivamente sobre penhora, avaliação e alienação de bens, sendo que estes atos foram praticados perante o juízo deprecado, ok? Dito isso, pessoal, vamos falar um pouquinho agora do procedimento da impugnação ao cumprimento de sentença e dos embargos à execução. Como eu disse para vocês, eles são procedimentos de natureza cognitiva. Então, tanto a impugnação ao cumprimento de sentença quanto os embargos à execução serão iniciados pelo executado, né, que é o impugnante ou o embargante, por meio de uma petição inicial. E o exequente, que é o embargado ou o impugnado, ele vai ser, no caso dos embargos à execução, citado na pessoa do seu advogado, no caso da impugnação ao cumprimento de sentença, como é uma fase ou um incidente, intimado na pessoa do seu advogado para contestar esta impugnação ao cumprimento de sentença ou estes embargos à execução. A pergunta que eu faço a vocês aqui é a seguinte: se o embargado, que é o exequente, né, ou o impugnado, que também é o exequente, se ele ficar rebelde, se ele não contestar a impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução, essa revelia, ela vai trazer como consequência os seus efeitos, o efeito processual e o efeito material da revelia? Vamos lembrar? O efeito processual da revelia, ele deixa de ser intimado pessoalmente dos demais atos processuais, salvo se tiver advogado constituído nos autos. O efeito material, serão considerados verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Então, vejam, quanto ao efeito processual ou formal da revelia, ele não se opera nem na impugnação ao cumprimento de sentença, se o exequente impugnado deixar de contestar, nem nos embargos à execução, se o embargado, que é o exequente, deixar de contestar. Por que você não tem o efeito processual da revelia? Porque o exequente possui advogado nos autos. Ele que iniciou a execução do título extrajudicial ou a fase de cumprimento de sentença, no caso de título judicial. E ele o fez através de um advogado. Então, se ele possui advogado nos autos, ele continuará a ser intimado dos demais atos processuais. Não se opera o efeito processual ou formal da revelia. Já quanto ao efeito material, existe uma situação aqui que deve ser analisada. Nos embargos à execução, o efeito material da revelia ocorrerá, em princípio, normalmente. Por quê? Como ele não teve oportunidade de se defender anteriormente, não houve processo de conhecimento anterior, aqui é a execução de título extrajudicial, a primeira oportunidade de defesa do executado são os embargos à execução. Então, se o exequente citado para oferecer contestação, né, o embargado, ele não oferece contestação, você tem a revelia e, em princípio, você tem o efeito material da revelia. Serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo embargante, que é o executado, na petição inicial. Não tem porquê, em princípio, não se operar o efeito material da revelia. E na impugnação ao cumprimento de sentença? Vejam, a impugnação ao cumprimento de sentença é a defesa do executado nas execuções de título judicial. Então, já houve um processo de conhecimento anterior que deu origem àquele título judicial que agora está sendo executado. Por isso, a doutrina vem afirmando, na impugnação ao cumprimento de sentença, que se o exequente impugnado não contestar, o efeito material da revelia só se opera se não houver risco de contradição com o que ficou decidido na fase de conhecimento. Então, aqui você tem que tomar esse cuidado. Haverá ou não o efeito material da revelia se o exequente impugnado não contestar a impugnação ao cumprimento de sentença? Depende. O juiz vai ter que analisar, no caso concreto, se há ou não risco de contradição com o que ficou decidido na fase de conhecimento. Se o efeito material, ou seja, se a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial pelo executado impugnante levar a um risco de contradição com o que já ficou decidido lá na fase de conhecimento,
não se opera o efeito material da revelia. Do contrário, é possível que ele ocorra, ok? Então, observem aí essa regra, principalmente em relação à impugnação ao cumprimento de sentença. E, por fim, eu queria discutir com vocês a questão sobre a natureza jurídica da decisão que julga, em primeira instância, a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução. Vamos lá, primeiro falar dos embargos à execução. Como eu disse, os embargos à execução são uma ação autônoma e incidental. Como os embargos à execução têm natureza jurídica de ação distinta do próprio processo de execução, os embargos à execução serão julgados por meio de uma sentença. Sentença é o pronunciamento judicial com conteúdo decisório que põe fim ao procedimento em primeira instância. Então, os embargos à execução serão julgados por meio de uma sentença. Sentença esta sujeita a recurso de apelação. Agora, qual a natureza da decisão que põe fim à impugnação ao cumprimento de sentença em primeira instância? Aqui a lei não fala nada, o Código de Processo Civil não fala nada, mas nós já temos posicionamento do STJ sobre o assunto. O que o STJ vai dizer, pessoal? O STJ vai dizer o seguinte, olha, se ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença, isso coloca fim à execução, põe fim à fase de cumprimento de sentença, então nós estaremos diante de uma sentença sujeita a recurso de apelação. Do contrário, se a decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença não puser fim à execução, não puser fim à fase de cumprimento de sentença, nós estaremos diante de uma decisão interlocutória sujeita a recurso de agravo de instrumento. Então, por exemplo, imaginemos que na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado, impugnante, alegue a prescrição do crédito e o juiz reconheça essa prescrição por meio da decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença. Essa decisão vai pôr fim à própria execução. Então, estaria diante de uma sentença sujeita a recurso de apelação, lá nos termos do 1009 do CPC. Agora, imaginemos que o executado, que é o impugnante, alegue, por exemplo, que o bem que foi penhorado era um bem de família e, portanto, impenhorável. Ainda que o juiz reconheça na decisão da impugnação ao cumprimento de sentença a impenhorabilidade daquele bem, por ser bem de família, isso não vai pôr fim à execução. A execução vai prosseguir buscando-se um outro bem do executado passível de penhora. Se não põe fim à execução, é decisão interlocutória, sujeita a recurso de agravo de instrumento, ok? Lá nos termos do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil, tá certo? Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para ver sobre as principais diferenças entre impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução. Eu espero que vocês tenham aproveitado estes vídeos e que continuem me acompanhando aí nos estudos do processo civil. Um forte abraço a todos.